Glória a Deus, glória a Deus. Amados, hoje nós vamos começar uma série de mensagens, e eu tenho algumas mensagens acerca disso aí. A gente vai começar uma série de mensagens sobre as parábolas de Lucas. Parábola de Jesus, mas que estão contidas no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Por que Lucas? Porque Lucas é um tanto quanto detalhista nos seus escritos. A pessoa para quem ele escreveu, o Teófilo, era muito já de cultura, exigente quanto a minúcias, quanto a detalhes. E são estas coisas que o Lucas fala, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos. Ele escrevendo para Teófilo, ele diz: potentíssimo Teófilo, tenho minuciosamente investigado todas as coisas que aconteceu, e aí vai, quanto a Jesus. E isso é muito importante. Então a gente vai passar a partir de hoje a meditar em cima das parábolas de Lucas. E eu vou começar com alguma coisa que relativamente os irmãos já sabem. De alguma forma nós já meditamos alguma coisa em cima, mas eu gostaria de iniciar aqui. Até 5 minutos atrás estava com uma dúvida tremenda, porque a dúvida era capítulo 15 ou capítulo 18. Eu vou falar sobre o iníquo, o juiz iníquo, ou eu vou falar sobre achados e perdidos? O que eu vou falar? Sobre as ovelhas? Sobre dracma? Então vamos partir para o capítulo 15. Eu quero partir daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente já ouve constantemente, e que isso fique como um aprendizado para as nossas vidas, tá bom? Então prestem bem atenção, porque nós temos o privilégio de estarmos aqui. Existem pessoas, e o Renato já me falou, foi difícil para ele chegar aqui hoje, um trem, ele não está acostumado. Você pega trem todo dia, Vaz? Renato? Pega trem todo dia? Pega trem? Não? Então, na obrigação, por causa daquela passarela que foi derrubada por aquele caminhão lá, que Estael estava orando aqui. Então, engarrafou tudo lá. Ele orou também por um tiroteio que estava na Avenida Brasil. Não, linha vermelha, amarela, eita glória, aí agarra tudo. Então, é uma coisa aí meia chata. Pastor Douglas não ficou agarrado hoje na Brasil, não? Está de folga hoje? Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, capítulo 15 de Lucas. Capítulo 15 de Lucas. A gente vai partir, como eu disse, daquilo que a gente já conhece, para alguma coisa que possa ser que a gente não conheça, tá bom? Vamos lá, capítulo 15, a partir do verso 1. Amém ou misericórdia? Amém. Capítulo 1. Um outro dia a gente fala sobre o juiz iníquo. Diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. Quem se chegava a eles? Quem se chegava a ele? Para os ouvir. E os fariseus e os escribas, e quem? Murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Recebe? E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheios de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo:
Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bendito Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra lida, Senhor, e pela tua palavra que nos molda, que nos purifica, que nos santifica, Senhor. E pedimos a ti, Senhor, que as tuas bênçãos venham sobre as nossas vidas no ouvir desta palavra. Que o Senhor fale ao meu coração muito mais do que já tem falado até aqui, Senhor. Que tu possa nos dar revelações conforme o teu coração para o nosso coração. Pedimos que o Senhor remova todas as barreiras possíveis, ó Deus, que possa nos impedir de ouvirmos e meditarmos e recebermos a tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos a visitação especial do teu Espírito nesta noite, e que o teu nome seja glorificado. Amém. E graças a Deus. Bem, existem muitas coisas aqui que nós podemos aprender. Jesus se encontra no meio de algumas pessoas que vêm até ele para o ouvir. E essas pessoas que vêm até ele para o ouvir, dentre eles, vêm os publicanos e pecadores. Tem duas turmas aqui, pelo menos. Publicanos e pecadores, aquela raça que é rejeitada pela sociedade de então, judaica. Publicanos e pecadores. Publicanos, aquele pessoal que é estigmatizado como ladrão, aquelas pessoas que serviam o governo romano, eram judeus, mas serviam o governo romano, coletando impostos. Eles escolhiam judeus, por quê? Escolhiam judeus porque os judeus conheciam a sua comunidade, conheciam o seu povo, falava melhor a língua e era melhor para fiscalizar, porque ele conhecia todos os comerciantes, eles conheciam todos os agricultores e era fácil para coletar as ofertas. Então, os publicanos eram tidos pelos judeus como inimigos do próprio povo, e eles eram chamados de ladrões, porque na verdade tinha uma opção deles lá, haja vista o Nicodemos, haja vista o próprio Mateus, o evangelista Mateus, exerciam essa profissão e eram estigmatizados como marginais, bandidos, safados sem vergonha. E os outros aqui, pecadores, aí vinha prostituta, vinha ladrão, vinha todo mundo ouvir a Jesus. Então essa turma aqui, mas a outra turma que aparece no versículo 2, e os fariseus e os escribas, pronto, existe um contraste. Primeiro, os publicanos e os pecadores no versículo 1, a raça que não presta, são pecadores, tem que tudo arder no fogo do inferno. Mas no segundo versículo está uma outra turma que é a chamada casta da santidade judaica. É um contraste absoluto que a Bíblia está nos mostrando aqui, que Jesus está fazendo através de uma parábola. Vêm os podres e agora vêm os santãos da sociedade. Os fariseus, como o próprio nome diz, que é separado, santificado, cara selecionado, é o cara de Deus. Se Deus tiver que apontar assim, me mostra um santão aqui, ele apontava lá para um fariseu. Mentira, Deus não apontava não. Eles é quem buscavam esse status para eles, juntamente com os escribas, os caras que achavam que sabia muito da lei, que sabia muito da lei de Moisés, da palavra então, que eles tinham, tá bom? Mas essa segunda turma aqui, os outros, o primeiro vem para ouvir, publicanos e pecadores para o ouvir, mas vem a segunda turma, os fariseus e os escribas, para quê? Murmurar. Eles só queriam achar defeito, eles queriam achar defeito em tudo. Essa mesma turma aqui vem e diz, murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam indignados, eles não estavam ali para receber a palavra de Jesus, eles estavam ali para poder achar alguma falha, algum defeito, alguma dificuldade para poder criticar Jesus. E aqui eles, olha só, esse cara, ele recebe pecadores e come com eles. Eu não sei aqui o sentido,
de que se é Jesus quem é o camarada que está hospedando esses bandido, ladrão, coletor de impostos, sem vergonha dentro da casa dele, dentro do recinto em que ele está, ou se ele está entrando na casa desse pessoal. Tanto um quanto o outro era abominável para um judeu. Tanto ele receber quanto ele entrar na casa de alguém, porque a gente sabe bastante, e eu tenho falado aqui várias vezes, que aquele que recebe alguém na sua casa se associa com ele. Eu disse até uma vez que o negócio é tão profundo que o Ló, quando recebe aquele anjo, né, pensando que é alguém de fora, alguma coisa assim, ele até então nem sabe que é um anjo, e ele recebe aquela pessoa, aquele anjo dentro da sua casa. Chega o pessoal da cidade toda e fala assim: olha só, nós queremos ter relações sexuais com esse anjo aí, porque ele é bonitão, cheirosão, o cara passou no meio da cidade cheio de elegância. E a Bíblia diz lá que todos os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló para manter relações sexuais homoafetivas com aquele anjo. Aí Ló, a gente não entende o porquê é que ele sai em defesa daquele cara que era a primeira vez que ele estava vendo, que acessou a casa dele, e ninguém sabe porque um desconhecido que agora entra na casa dele recebe a defesa ferrenha de Ló quanto à população masculina daquela cidade ali. E ele é capaz de falar assim: olha, eu tenho 2 filhas, formosa, me desculpe aqui falar, 0 quilômetro, virgem, donzela, que nunca se deitou com homem nenhum. Eu faço o seguinte: deixa esse cara em paz, que eu vou te dar as 2 donzelas para vocês todos aí. A cidade toda pode estuprar minhas filhas que nunca conheceram um homem. Nunca! Eu coloco elas na mão de vocês, vocês podem esculachar. Estou falando uma linguagem mais atual, tá bom? É isso que ele está falando. Pode fazer o que quiser. Todos os homens aí, quer dizer, pode matar minha filha, minhas filhas. Por que ele faz isso? Isso é para vocês verem a cultura, a cabeça dos judeus. Você sabe por que ele faz isso? Porque alguém que chamava alguém para entrar na sua casa lhe recebia e total responsabilidade pela sua integridade física, emocional e espiritual agora é dele. Se uma pessoa que está na tua casa vem sofrer um acidente ou morre dentro da tua casa, ou sofre algum mal dentro da sua casa, é vergonha para toda a sociedade. Ele prefere então dar as suas próprias filhas para resguardar aquele que ele falou: eu me associo com você. Então Jesus está recebendo pecadores, está se associando com ele, ou está entrando na casa de pecadores. A Bíblia mostra que Jesus fez as 2 coisas. E esse pessoal aqui, os santarrões aqui, estão murmurando e falando, querendo arrumar algum problema aí. Aí Jesus, quando percebe isso, o versículo 3 diz assim: e lhes propôs esta parábola, dizendo. Aí é que ele começa as parábolas. E é uma parábola progressiva, é uma parábola que ela vai crescendo e se desenvolvendo dentro do mesmo aspecto, mas complicando mais as coisas. Porque primeiro ele fala de uma ovelha, segundo ele fala de dracma, me ajuda aí, é da dracma, das moedas. E terceiro ele fala de, que não precisou da gente ler, fala do filho pródigo, é a sequência ali, filho pródigo, mas é uma parábola só se desenvolvendo. Como eu disse domingo, né, Felipe? Como uma luneta que vai saindo uma de dentro da outra e dando uma visão amplificada ou ampliada daquilo que Jesus quer mostrar, que quer revelar a esse pessoal aqui. E a primeira coisa que ele mostra é que em todas essas perdas houve tristeza, e em todas essas passagens aqui, essas nuances, houve muita alegria. Houve muita alegria. A gente percebe uma coisa, eu já comentei com os irmãos, mas deixa eu ver se vocês se lembram. Desses 3 aqui, quem foi que perdeu mais? As ovelhas, o pastor, no caso, a mulher da dracma ou o pai do pródigo? Vamos fazer um raciocínio rápido, só os matemáticos, Felipe não vale.
Vamos lá. O pastor tem 100 ovelhas. Perdeu uma, não foi? Quantos por cento perdeu? Você é o cara das exatas. Hã? Eu tenho 100. Bem, porcentagem já é de 100, não é? De cada 100. Eu tenho 100. Perdi uma, perdi quantos por cento? 1%. Ei, 99 ovelhas, perdi 1% só do rebanho. Agora vem a mulher, tem 10 moedas, perdeu uma, quantos por cento são? Hã? Não. Eu tenho 10 moedas, eu perdi uma moeda não é 1% de 10. Eu tenho 10 reais, vou dar o dízimo. Quantas moedas eu dou? Quantos reais eu dou? Eu tenho 10 reais. R$1. Então, quanto a mulher perdeu? 10%. Das ovelhas 1%, das moedas 10%. Mas o papai tem 2 filhos. Perdeu-se um. Quantos por cento ele perdeu? 50%. Então a perda maior foi de quem? Foi do pai. O pai perdeu mais. Proporcionalmente o pai perdeu mais. O pai acaba de perder a metade dos seus filhos. A ovelha perdeu uma de 99. E a moeda perdeu, das moedas se perdeu 10%, que é uma das 10 moedas. Então vocês estão percebendo? Existem essas coisinhas aqui, e isso mostra o seguinte: de todas elas houve uma preocupação tremenda de ser resgatado, de ser restaurado, de ser encontrado, de ser novamente colocado na posição em que estava anteriormente. Isso mostra, primeiro, que Deus está preocupado com uma pessoa. Pode ser lá no tanque, no poço de Jacó, uma mulher chamada pecadora. Pode ser em algum grupo de discípulos, e pode ser multidões que vão atrás dele, até meramente por pão, onde ele tem que transformar pães e coisa e tal. Jesus está preocupado, ele está dizendo que Deus está preocupado com todos, e não faz discriminação e acepção de ninguém, absolutamente de ninguém, e essas pessoas são buscadas. Por isso que esse capítulo aqui é chamado capítulo dos achados e perdidos da Bíblia. Bem, primeiro, é uma ovelha perdida. A gente acabou de descobrir que a ovelha aqui não quer dizer necessariamente os crentes que estão dentro da igreja. Não querem dizer necessariamente no texto que são os irmãos que se perderam. Não. Aqui ele está dizendo de pessoas que são pecadoras ainda. Quem é que foi a ele? Por que está sendo proposta a parábola? Porque tem um grupo ali que está criticando Jesus receber pecadores e comer com eles. O versículo 7 confirma isso. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. A parábola está fazendo proposição aqui a pecadores. Está se dirigindo a pecadores. O Salmo 24 diz que a terra é do Senhor e todos os seus habitantes. É nesse sentido que Jesus está tentando mostrar que o mais vil pecador, Deus tem interesse pela sua graça e misericórdia, por sua graça e misericórdia no meio das trevas que está este mundo, no meio das trevas que está a humanidade. Deus revela a sua graça no desejo de resgatar. O apóstolo Pedro diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, que nenhuma alma só se perca. Essa é a vontade de Deus. É isso que ele está tentando mostrar aqui para os fariseus na proposta dessa parábola aqui. Então não é crente, a gente aprende desde novo, esse é crente. A princípio não é crente. Pode se utilizar para crente sim, mas na parábola não é crente. Segundo, a gente percebe aqui, é que a gente precisa de um pastor. A gente precisa de um pastor, porque a ovelha, ela acaba de se perder. Aliás, presta atenção, quem perdeu aqui a ovelha foi o pastor é que perdeu a ovelha, não foi a ovelha que perdeu o pastor.
Primeiro que não se pode culpar a ovelha porque ela não sabe se conduzir. A gente já falou aqui por algumas vezes que a ovelha não sabe se conduzir, no sentido em que o apóstolo Paulo, repetindo as falas de Salomão, disse que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, alguém que buscasse a Deus incessantemente, constantemente, continuamente. Não existe não existe aquele que se volta para Deus absolutamente, eu quero Deus, eu procuro por Deus, não. Deus é quem vai atrás da humanidade perdida e resgata. Agora sim, esse camarada a quem Deus se revelou, a quem abriu seu coração, para ele Deus abre os seus olhos para perceber quem é Deus. O homem não tem condições de perceber a Deus pela sua capacidade sensorial, sensitiva. O homem é impossível que o homem por ele mesmo tenha conhecimento da revelação de Deus. Se Deus não se revelasse à humanidade, toda a humanidade estaria perdida, porque o homem é incapaz de buscar a Deus, o homem é incapaz de descobrir a Deus, o homem é incapaz de gerar fé e produzir um ser superior, capaz de criar todas as coisas. Se Deus não se revelasse, a humanidade estava perdida. Por isso é que a Bíblia nos chama de ovelha. E eu já disse aqui, eu repito, a gente fica todo bobo, eu sou ovelha. Mas lá no fundo, você sabe o que a Bíblia está dizendo? Vocês são ovelhas porque são burros, porque você não sabe buscar Deus. Vocês são débeis. Não, nós somos débeis. Eu sou ovelha também, tá, gente? Nós somos débeis. Se não tiver alguém para nos conduzir, no caso ali o pastor, a gente se perde. Não estou dizendo eu não, hein? Não me bote como referência não. O bom pastor está lá no capítulo 10. Eu posso ser um co-pastor, um ajudante. Esse pastor ali, por exemplo, a gente vê que ele deixa 99 no deserto, mas se a gente perceber, um pastor, ele só pastoreava as próprias, só tinha, um rebanho só existia com um pastor, quando era de 5 a 15 cabeças. Agora, quando passava de 20 a 40, tinha 2 pastores. Quando se tinha 100, e aqui era um rebanho misto, um rebanho de vários donos, de vários vizinhos, agora tem 100 cabeças, e existe algumas pessoas, era contratado um pastor. Jesus falou lá do mercenário, o mercenário pastoreia por dinheiro. Lá no capítulo 10, eu sou o bom pastor, as ovelhas me seguem, mas aquele que, eu entro pela porta, mas aquele que entra pela janela lá, aquele lá é o meu, vigia com ele, que ele é mercenário. Quando o lobo ataca, ele mete o pé. Quando o salteador, dá em cima, ele mete o pé, porque ele não está preocupado com as ovelhas. Mas esse aqui não é mercenário não, ele deixa as 99 no deserto, mas não deixa sozinho não. Ele vai atrás da ovelha. Por que ele não deixa sozinho? Por que eu sei que ele não deixa sozinho? Porque ele deixa no deserto, mas quando ele acha, ele vai para a sua casa juntar com as outras. O pastor que ficou lá no deserto cuidando das 99, conduziu as ovelhas até a casa, até o pasto lá, o aprisco de casa. Então quando ele acha a ovelha, ele não volta lá para o deserto, ele sai lá do deserto, ele vai direto para casa, porque lá já estão as 99, ao cuidado do co-pastor, do segundo pastor. É isso. Então a gente aqui pode ser no máximo ovelha assino, para dar umas instruções, Então o que acontece? É que essa ovelha acaba se perdendo. E nós dependemos, para uma ovelha perdida, corre risco. E riscos tremendos. Uma das coisas que eu estou dizendo aqui que precisa, porque somos débeis, nós não sabemos como agir. Vocês querem ver? Pensa comigo. Ela é tão burrinha, tão débil, que ela faz o seguinte, cite para mim aí o Salmo 23. Alguém sabe citar o Salmo 23? O Senhor nada deitar-me faz e guia-me mansamente. Burrinha não sabe o que comer e não sabe o que beber. É por isso que tem que ter um pastor para levar a fontes cristalinas, porque ela não sabe discernir uma água contaminada, uma água suja, barrenta, lamacenta, uma água envenenada de uma água limpa.
Por isso que ele tem que conduzir a burrinha para águas tranquilas. É por isso que é ele quem tem que levar a pastos verdejantes. Isso quer dizer que se um pastor é negligente, é inexperiente quanto a alimentar o seu rebanho, elas vão morrer. Elas vão comer coisa envenenada. Se fosse dizer hoje, ficaríamos espiritualmente contaminadas nossas almas e correríamos o risco de morrermos espiritualmente ou se embrenhar por uma heresia qualquer. Bem, ela é burrinha mesmo. Tem uns dados aqui interessantes. Ela tem, o olfato dela é muito fraco, muito fraquinho. Ela não sabe distinguir uma grama de uma árvore venenosa, de um arbusto venenoso. Se comer, morre. Se comer, morre. O pastor tem que estar sempre olhando. A bichinha não sabe nem dormir, gente. Vocês já ouviram como é que elas dormem? Ela dorme de lado ou em pé. Se ela deitar, e isso acontece muito, geralmente isso acontece na noite, dela deitar, e ela, normalmente, ela joga as patinhas para o alto e ela fica como aqueles bichinhos mortos, com as 4 patinhas para o alto. Hã? É, né? Ela não sabe, ela não consegue desvirar. Como ela não consegue desvirar, você sabe como é que ela vai morrer? Asfixiada. Asfixiada, vaso. Ela não sabe. Você sabe que o pastor tem que levantar de madrugada e falar: burrinha, levanta, danada, e desvira ela. É assim. Eu disse aqui outro dia que o leão sente o faro da sua caça a 5 quilômetros de distância. A burrinha da ovelha, um palmo do seu nariz, ela não é caçadora. Ela não é predadora, ela é caça. Ei, vocês já perceberam isso? Eu disse que o tubarão também sente o cheiro no mar de sangue a 3 quilômetros de distância. A bichinha não tem olfato. A bichinha escuta pouco. Um cão, eu disse outro dia também, é capaz de ouvir um tic-tac de um relógio de pulso a 5 metros de distância. A bichinha nem se encostar aqui, ela vai escutar direito. Ela não consegue ouvir direito, ela não consegue cheirar direito. Ela não tem presas para destroçar. Ela não tem garras como um leão para se defender. Não tem. Ela é totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. E aí? Como é que faz? É isso? Ela corre um risco se não tiver um pastor. Ela corre um risco se não tiver no meio de um rebanho. Ela se perdeu. Está perdida. O pastor está indo atrás, porque ele é culpado dela se perder. O pastor é culpado. Ela não sabe se conduzir, ele tinha que estar atento. E é por isso que ele vai atrás, porque o rebanho aqui é compartilhado. Não pertence a ele de fato, pertence a algumas outras pessoas também. E é vergonha se ele voltar para casa e não achar aquela ovelha, é responsabilidade dele. As pessoas dependem de vender o leite dela para manter seu sustento e outras coisas assim. É vergonha, então ele vai atrás. E enquanto não acha, ele não volta. Embora as pessoas lá estão pensando assim, ele foi, mas ele também corre o risco de morrer. Pastor atrás de ovelha corre o risco de morrer. Porque o mesmo leão que come a ovelha, come o pastor. O mesmo urso que ataca as ovelhas, ataca o pastor. Você viu lá o Davi? Se atracou com o leão, se atracou com o urso. Até hoje eu penso que aquilo ali é conversa fiada só para se gabar de Davi. Eu acho que ele quer dar uma moral. Tu não me conhece, meu irmão, eu abracei com o leão e depois com o urso. Eu acho que era a conversa fiada dele. Não é possível. Um bicho, um leão de 250 quilos, o cara se atracar com ele, matei o leão. Só mesmo pelo poder de Deus. Um ursão, 450, 480 quilos. Aí vem Davi, eu me atraquei com ele, segurei na barba. Eu acho que é conversa. Parece ser conversa fiada, só se for por Deus mesmo. Eu não sei se ele conta assim para empolgar o Saul ou se era de fato. Eu não sei, eu só sei que aqui existe um perigo muito grande dela se perder.
Existem pessoas hoje em dia, vocês vão ouvir muito, tanto por internet ou qualquer, por Zap, por Face, que está dizendo que você não precisa se submeter a uma autoridade espiritual, seja ela pastor, seja ela o seu professor de escola dominical, seja os orientadores lá da escola dominical, seja quem for, você não tem que se submeter. E você também não tem que se submeter a um rebanho, a um grupo, a uma comunidade. Porque você não precisa, você pode viver Cristo em casa. Você pode viver à vontade. Você sabe o que essas pessoas querem? Elas não querem se submeter mesmo a ninguém. Elas acham que são donas do seu próprio nariz e sabem se conduzir. Ela não precisa de ajuda de outro irmão. Ela nunca vai ter dificuldade precisando de uma outra ovelha para lhe dar assistência, para lhe ajudar, moralmente, espiritualmente, fisicamente. Ela nunca vai estar numa cama adoentada, ela nunca vai precisar de socorro, ela sabe tudo. Sabe o que acontece com essas pessoas? Vão acabar na loucura ou no desvio total. A Bíblia nos ensina: não deixai os vossos ajuntamentos, como já é costume de alguns naquela época, hein? Tiago também disse: ei, vocês têm que se ajuntar. Isso aqui é só um ensinamento para a gente. Bem, qual é o perigo de uma ovelha se perder? Você saberia, Rafael? Rafael ontem estava me ensinando a terra plana. Eu vou pesquisar isso aí. Terra plana, eu gostei do negócio. Quase que eu não durmo, mas está tudo certo. Mas vamos lá, você sabe os perigos de uma ovelha se perder? Uma ovelha sem pastor e uma ovelha sem rebanho? Vocês sabem? O primeiro eu já até disse: as ovelhas não sabem se conduzir, elas não são bode. Bode sabe lidar muito bem com o penhasco. Eles ficam na beira dos penhascos e parece que ele vai se esborrachar lá embaixo, mas ele não se esborracha. Você vai dizer: mas miserável, não cai esse bode. Fica na beira dos penhascos, ainda pisa nas pedrinhas, daquele suspense, né? Parece um MacGyver, um Rambo, sei lá, aqueles lá, os Vingadores, que passa lá e não cai. Ovelha é ovelha, não é bode. Bode sabe lidar com beira de penhasco, mas ovelha, se chega na beira de um penhasco, a bichinha é burra, ela não sabe lidar. Se ela chega ali, ela cai. Dói, não dói? Quando a gente fala de a bichinha burra, e a gente sabe que a gente é ovelha. Dói. Ela vai cair. Ela pode dar sorte quando ela cai de uma parte mais alta para uma outra parte que ainda dá para ela sobreviver. Nessa hora, o pastor do Salmo 23 lá, sabe o que ele faz? Ele usa o quê? Duas coisas lá: cajado e bordão. Cajado tem aquela envergadura lá, ó. Pastor chega, mete aquele gancho lá nela e traz. É por isso que ele anda com aquilo ali. Não é só para se conduzir, não. Poderia ser uma coisa sem curvatura, mas ele vai lá e pega a ovelha e consegue salvar quando está na beira do penhasco. Você sabe o que é o penhasco para o crente? A Bíblia diz, lá em João capítulo 1, versículo 14, em seguida, diz ali: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo há concupiscência de quê? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ei, esse mundo para nós é um penhasco, estamos à beira de um abismo. O sistema mundano, eu não estou dizendo o globo terráqueo, as praias, isso é lindo demais, isso é feitura do nosso Deus. Eu estou dizendo o sistema deste mundo, aquilo que atrai os nossos olhos, aquilo que a nossa carne deseja, o nosso ser pecaminoso deseja, toda hora querendo nos levar a um abismo. Jesus foi até assim, ele aliviou muito, ele falou: pode um cego conduzir um outro cego? Não, porque os dois vão cair num buraco, outra tradução, num abismo, os dois vão cair num abismo junto. Como a ovelha não enxerga também muito bem, vai cair num abismo, vai cair num buraco. Então a Bíblia manda tomar muito cuidado com isso. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é concupiscência, desejo desenfreado da carne, de pecar o tempo todo, concupiscência dos olhos, desejo desenfreado por aquilo que os olhos veem, desejam o tempo todo, e soberba da vida, orgulho, arrogância: eu sou melhor, eu sou maior, eu canto melhor,
eu prego melhor, besteira. Isso tudo é besteira. Você sabe qual o outro, além de cair no penhasco, que é um dos riscos de uma ovelha? O outro risco é ser devorado por animais. A gente já falou do leão, já falou do urso, lá tinha lobo, lá tinha coiote, lá tinha esses bichos todos, tudo. Você sabe que se o primeiro perigo do abismo é o mundo, é o próprio sistema, o que a gente poderia usar como o leão, não é eu, é a Bíblia quem usa, é o que está em 1 de Pedro 5, versículo 8. O que diz lá? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor ele, bramando ou bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Quer que eu falo mais uma vez o que significa no grego tragar? Engolir vivo, sem te digerir a princípio, sem te mastigar, te engolir vivo. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramindo como um leão, buscando te engolir vivo. O grego não diz devorar, o grego diz engolir vivo, sem te mastigar, como uma cobra engole a sua presa, e vai inteirinho, e a digestão vai ser ali. O que a Bíblia quer não é nos tirar da igreja. Presta atenção aqui, a Bíblia diz que o diabo não quer nos tirar da igreja. Ah não, o diabo me tirou da igreja. Conversa fiada, isso aí foi o buraco que caiu, foi o abismo. Porque o diabo não quer tirar ninguém da igreja. Não, o diabo é o maior interessado que você fique na igreja. Mas sabe como? No estômago dele, sendo digerido por ele. Você sendo alimento dele, a tua mente, as tuas forças, o teu intelecto, o seu raciocínio, tudo para ele. Ele digerir dentro dele. Você está no seio, no estômago do inferno, no estômago de Satanás, porque é muito mais fácil. Porque se você for tragado por ele, se ele conseguir engolir a tua mente, porque todas as nossas lutas são no campo da mente, no campo espiritual, portanto no campo da nossa mente, se ele conseguir te enganar com os enganos dele, com os engodos, com os sofismas que a Bíblia diz, com coisas que parecem ser verdadeiros, mas são falsos, isso é sofisma, é uma coisa que parece verdadeira, mas é mentirosa. Se ele conseguir te abraçar e te engolir nesse engano, é aí que ele te quer. Não precisa sair daí, basta você ser disseminador agora das entranhas do inferno, das ideias diabólicas que ele conseguiu agora incutir na sua mente, no seu coração. É isso, o diabo quer te tirar da igreja nada, ele quer te desviar, ele quer te fazer um sectário, e de um sectário um herege. A gente começa a aceitar uma coisinha aqui, começa a aceitar um enganozinho ali, começa a aceitar outro enganozinho lá, e daqui a pouco a gente está totalmente enganado. Aí Paulo pode falar assim, poxa, quem foi que vos seduziu a passar desse evangelho para outro evangelho? Não estou entendendo, quem foi que seduziu vocês? É por isso que Paulo também pode falar na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 11, lá falou, tem um Jesus aí que estão pregando aí que não é o que eu preguei. Estão ensinando aí sobre o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que vocês receberam quando eu estive aí. Estão pregando um evangelho que não é o evangelho que eu preguei para vocês quando fui aí. Então o diabo quer engolir a tua mente, ele quer ele nas suas entranhas. E qual é o terceiro? Eu queria continuar aqui pela moeda, mas não vai dar não. Não vai dar não. Qual é a terceira forma terceiro perigo que uma ovelha incorre? O primeiro foi de quê? Penhasco, é o mundo. É isso? O segundo, um leão, ser devorado por um animal, Satanás. E o terceiro, atolado na lama. A bichinha, felpudinha, parece uma esponja. Esses dias lá, a cachorrinha, como é que é o nome dela, Vilma? É dele. É Sami. Com esse nome aí, eu pensei que era fêmea mesmo. Sami. Ah, é Samuel? Então, o bichinho estava todo peludinho. Aí, o filhote
da irmã Vilma chegou lá e o bichinho apareceu todo franzininho, agora está passando até lá todo franzininho, mas você sabe que a ovelha com aquela lã dela, ela é capaz de funcionar como uma esponja. E a bichinha, eu disse que ela não sabe se conduzir. Ela vai para onde ela achar que vai, está tudo certo e acabou, não precisa de orientação de ninguém. E a bichinha vai andando. Dá sede uma bichinha fugida. Uma bichinha que se perde, ela tem sede também, tem fome. O problema é o que ela vai comer, o que ela vai beber. E ela, muitas das vezes, encontra uma fonte de água. E essa fonte de água é um pântano. Essa fonte de água é um brejo. E ela vai entrando, simplesmente é água, ela não quer saber se tem lama, se não tem. E ela vai entrando, e conforme ela vai entrando, a lama vai sendo sugada pela sua lã. E daqui a pouco ela quer se mover novamente para sair da lama, ela não é porca. Ela não tem espírito de porca, ela não é porca, ela não sabe viver na lama. Ela fica agarrada e não tem como ela sair. Quanto mais ela se mexe, Quanto mais ela se mexe, mais ela se atola. Ei, tu já viu gente que quer se conduzir sozinho, que quer seguir a vida sozinho, que acha que não precisa de nada, ou gente que está perdida por aí, e ela, quanto mais ela se mexe, mais na lama ela fica. Ela não quer, não é aquilo que ela quer, mas ela não sabe se conduzir. Quanto mais ela se mexe, mais... Tem até gente que fala assim, não, olha só, eu vou aceitar Jesus, eu vou ficar firme na presença de Jesus. Quando? Quando eu deixar isso, deixar aquilo, mas ela está sempre se embrenhando em cada vez mais pecado. Porque quando a pessoa procura agir por sua própria conta, quando ela procura fazer uma reforma, você já viu gente que faz regime rígido? Não, eu vou comer só folha, minha filha, quem disse que teu organismo precisa de folha só? Teu organismo precisa de proteína, teu organismo precisa de carboidrato, teu organismo precisa de gordura. Tentar emagrecer sem ingerir gordura é fatal. Sua taxa hormonal geral vai ser desequilibrada. Você vai ficar impotente até sexualmente. Seu raciocínio não vai funcionar. E eu ia dizer um negócio para você, eu esqueci. Falta de gordura boa no corpo. Colesterol bom, está precisando, até para limpar muitas artérias, colesterol que você precisa. Todos os órgãos precisam de colesterol. Precisa de colesterol. Não vou mais. Então, vocês já viram? Aí eu tento um regime bem rígido. Aí eu fico 15 dias. Emagreci 5 quilos. Mas está assim. Não emagreci 5 quilos. Está até sem força. Aí passa 20, passa um mês, eu estou firme, irmão, emagreci 8 quilos em um mês. Meu amigo, quando você não suportar mais, qualquer despensa vai ser destruída. E você vai comer desenfreadamente. Você não vai conseguir parar de comer. É assim. Eu estou mentindo. Quem já tentou um negócio desse aí? Mexeu contigo, hein? Eu senti que tu riu, tu já tentou fazer essas peripécias aí. Mas não é assim que se emagrece. Então, assim mesmo é a pessoa que quer fazer uma reforma na sua vida, no seu, na sua vida espiritual e coisa, mas ela tenta sozinha. Ela não busca a Deus e não busca a ajuda dos irmãos. Você sabe o que vai acontecer? Ela até está segurando, não vou pegar aqui, não vou pegar lá, eu não vou mais mentir, não vou fazer fofoca, eu não vou mais roubar, eu não vou isso, não vou aquilo, não vou aquilo. Minha vida. Primeira oportunidadezinha que você tiver sem Jesus e sem a ajuda dos irmãos, meu filho, você vai pecar em dobro. Aí vai falar assim, depois eu até tentei, Deus viu, fiz um regime tremendo, mas chegou uma hora que não deu. É assim que vai acontecer. É um desejo desenfreado. Ei, é isso aqui, atolado cada vez mais na lama. Quanto mais se mexe, mais se atola. Quanto mais se mexe, mais se atola. Você sabe de uma coisa?
O Davi era bom nisso. Além do Salmo 23, ele também tem o Salmo 40. Tem o SL 40 aqui. O SL 40, Salmo 40, versículo 2, sabe o que ele diz? Davi era pastor de ovelha, diz assim, ó: tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Você sabe que a ilustração que Davi está usando é do pastor socorrendo ele na lama, e não consegue se mover, não consegue sair, ele está atolado. Ele era pastor de ovelha, e ele está usando o mesmo exemplo de como o nosso Deus e Pai age numa hora dessa. Ele está dizendo: tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo profundo, e pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Ele está dizendo: Deus é o Deus da minha salvação, é só Ele quem pode me tirar de todas essas coisas, todos os tropeços da minha vida, é Ele quem pode fazer isso. Glória a Deus. Vocês podem glorificar Deus por um negócio desse, porque é a tua vida, é você e é eu que estávamos lá, nesse lamaçal profundo de pecado, e Ele nos arrancou. Glória a Deus. É tremendo os ensinamentos das parábolas de Jesus. Se a gente parar um pouquinho para meditar, vai ser bênção, irmãos. E eu não tenho tempo estimado para quantas parábolas, irmão, 10 que não sei. Deixa Deus falar através das parábolas de Lucas. Quem sabe a gente explore todas elas. Eu não sei até onde essa parábola de Jesus contada está sendo útil para a sua vida, para o seu coração. Eu não sei o que você pode botar em prática ou não. Eu não sei se você que está aqui, eu não sei, para mim todo mundo aqui é crente, se enquadra em alguma situação dessa aqui, está correndo algum perigo como esse aqui. Eu não sei se você está à beira de um abismo e está brincando. Isso pode ser muito sério. Eu não sei se Satanás pode estar rondando, tentando roubar a sua mente. Os gregos chamavam mentercaptus. Uma vez o dono da Granfino, se estiver gravando, vigia aí. O seu Fernando chegou dentro do setor de trabalho e falou assim: quem foi que fez isso aqui? Uma porcaria. Foi eu, patrão. Aí ele falou assim: logo vi, pô, quem fez isso aqui com certeza é um mentercaptus. Mentercaptus energúmeno bucéfalo. Aí o cara falou, aí ele, obrigado. Não sabia nem o que era isso. Não sabia. Mentercaptus, mente capturada, do grego, uma mente roubada ou sem mente. E aí? O nome do cavalo do Alexandre o Grande, você sabe qual era? É para não chamar Pangaré, ele estava chamando lá o nome do cavalo dele, mas querendo dizer que ele era um Pangaré bucéfalo, se não me engano, uma coisa assim. Se eu não errei, é isso mesmo. E o outro é energúmeno. Se você pegar no dicionário, energúmeno é alguém cheio de demônios. E o cara, obrigado, patrão, obrigado. Sabe nem o que está agradecendo. Então, eu não sei se o diabo anda rondando, tentando roubar a tua mente, tentando roubar e te enganar. Eu não sei quanto a que situação. Pode ser situação, às vezes engana com uma coisa boa, gente. Coisa ruim não. Você fala, não, isso aqui é de Deus. E opa, está te roubando. E eu não sei se você está atolado, mergulhado em lama. Eu não sei se você já tem vergonha até de você mesmo. Eu não sei. Mas viu? Que a gente está tentando sozinho, mas cada vez no buraco. Você não procura ajuda e muito menos falar com o Papai do Céu e pedir misericórdia. Eu não sei, tomara que não tenha ninguém aqui. Eu oro para que não tenha ninguém aqui. Mas a única forma, repito mais uma vez, de uma ovelha conseguir socorro é pelo Facebook, WhatsApp. Não? Como é que uma ovelha pede socorro? Telegrafando? Como é que ela faz?
Eu já comecei a ouvir. Como é que é, ovelha? Gente, é só berrar. Berrar é pedir ajuda ao pastor. Berra. Lá na lama, berra. Lá no penhasco, berra. Eite, os desejos desenfreados da carne, dos olhos, a soberba da vida, o desejo está aflorando, berra. Se não berrar, vai morrer. Se não berrar, vai morrer. Se não confessar os seus pecados e dizer: pastor, pastor Jesus, pastor Jeová, me tira desse lamaçal, me ajuda, me socorre, eu não quero ficar nisso, mas eu não posso agir por mim mesmo, eu não tenho mais força para resistir. Berra que o Senhor Jeová vai te socorrer. Ele é o nosso pastor. João capítulo 10, eu escrevi aqui, João capítulo 10, versículo 14, a Bíblia, diz assim, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. João 10, 22 ao 30, diz assim: rodearam-lhe, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Até quando você vai guardar isso em segredo? Aí Jesus disse, e diziam: se tu és o Cristo, dize-lo abertamente. 25, respondendo-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. E eu e meu Pai somos um. Sabe o que ele está falando? Se coloca nos braços de Jesus. Busquem mais a Deus para todas as situações. Se Deus se preocupa com o pecador que está lá no mundo e Ele quer salvar todos eles, quanto mais com os pecadores lavados e remidos que estão dentro da igreja. Ei, é isso aí que eu ia até falar lá no Inico lá, é a necessidade de oração, e a gente fala isso uma outra hora, mas aqui também está bem explícito quanto a isso. Os fariseus levaram uma surra aqui de Jesus, eles levaram, isso aqui só é uma ovelha que se perdeu, no desenvolvimento são as moedas que se perderam, e as moedas se perderam dentro de casa. As moedas são os próprios fariseus, que não têm sensibilidade, não sabem o seu valor, é isso aí, que não sabe nem a quem pertence de fato, é isso. O pródigo, infelizmente, ele mesmo rejeita ao próprio pai. Só para finalizar, e eu não posso deixar de finalizar assim, eu usei isso domingo e está bem aqui, fresquinho na minha mente. A ovelha, o pastor foi atrás, sim ou não? Sabe por quê? Porque foi ele que perdeu ela. Ela não tem consciência, não tem inteligência, ela tem alguma percepção que está perdida. Quando ela vira para lá e vira para cá, cadê o rebanho? Cadê o pastor? Ela percebe que está perdida. A moeda, a mulher foi atrás, não foi? Perdeu, a mulher foi atrás, sim ou não? Foi, varreu tudo, limpou tudo. Por quê? Moeda não tem consciência, moeda é insensível, moeda não tem raciocínio, moeda não tem nada disso, né? É como eu falei, não sabe a quem pertence, não sabe em qual bolso está, não sabe se está na sarjeta, não sabe se está dentro de um cofre de um banco, não sabe de nada, não sabe se é de ouro, se é de prata, não sabe se é de nada, ela não tem sensibilidade. A mulher foi buscar, porque quem perdeu a moeda saiu andando, vou me perder, não foi. A mulher quem perdeu a moeda, o pastor quem perdeu a ovelha. Mas agora quanto ao filho, o pai foi atrás? Não foi. Sabe por quê? Porque ele deliberadamente quis se perder. Ele falou: eu vou embora, eu não quero mais o Senhor, não me interessa, não vem atrás de mim, eu não te desejo mais como pai, para mim você morreu, para mim você morreu. Então é um perigo muito grande quando rejeitamos a voz do Senhor, o nosso grande e maravilhoso Pai Celestial. Até onde a gente sabe, na parábola do rico, dos dois filhos aqui, o pródigo e o outro,
O pai é a representação direta de Deus. Então, existe um grande perigo. Se perdeu porque eu não sabia, é uma coisa. Se perdeu dentro de casa. Dentro de casa, meu amigo, insensibilidade tremenda. Está dentro de casa, está perdido. Dentro da igreja está perdido. O Espírito Santo tem que varrer tudo. Tem que dar uma faxina geral para poder te achar. E o pai, que espera a volta do filho amado. Fiquem de pé, que Deus abençoe. Ao Senhor, louve com palmas nesta hora, louve.